Você já se perguntou de que forma as eleições americanas impactam o nosso país? Bem, nesse vídeo você vai descobrir 5 motivos pelos quais você deveria estar interessado no resultado das eleições americanas, beleza? Meu nome é Matheus Emanuel e você está no canal Olhar Global. Então, lembrando, aquele pedido de sempre, né? Não se esqueça de se inscrever no canal, de ativar o sininho e de compartilhar esse vídeo caso você tenha gostado. Então, bora pro vídeo. Bem, o primeiro motivo se refere justamente às relações bilaterais entre Estados Unidos e Brasil. Então, lembrando, pessoal, os Estados Unidos, eles são um dos maiores parceiros comerciais do Brasil. Então, dependendo de quem vai vencer as eleições lá, isso pode impactar no comércio exterior e também no comércio, né, entre Brasil e Estados Unidos, beleza? Quando a gente fala de comércio, então a gente pode tratar de vários tópicos aí. Dentre eles, tarifas alfandegárias, acordos bilaterais e algumas pautas que estão presentes nesses acordos são justamente as pautas trabalhista e ambiental, beleza? Então, pensando aí na hipótese de um candidato democrata vencer as eleições, beleza? O que a gente pode esperar então, né? Que vai haver uma rigidez e uma política anti-flexibilização das leis trabalhistas e ambientais, beleza? Então, na prática, o que isso significa? Que basicamente o Brasil vai basicamente ter que seguir de forma mais rígida as leis trabalhistas e ambientais que os Estados Unidos forem, né, impuserem para poder assim manter, né, as negociações e o comércio entre os dois países, beleza? E isso pode encarecer no final o custo do serviço ou, enfim, da mercadoria. Já se houver um candidato republicano que vença as eleições, provavelmente acontecerá o contrário, que é justamente a desregulamentação dessas leis, ou seja, a flexibilização de leis trabalhistas e ambientais, o que pode proporcionar para o Brasil um cenário mais favorável aí ao comércio, às exportações, e isso pode alavancar, se for o caso, o nosso crescimento. O segundo motivo se refere justamente à política externa e à imigração, tranquilo? Então, pensando aí que um candidato mais democrata ganha as eleições, é bem provável que a imigração seja facilitada dentro do país, beleza? Então, no caso aí, dentro dos Estados Unidos. Então, você, brasileiro, que quer ir lá para fora, quer ir para os Estados Unidos, para fazer as suas viagens, com esse candidato é bem provável que haja aí uma facilitação para você ter o visto americano, beleza? E assim você conseguir entrar no país. Já um candidato mais republicano, é bem provável que crie políticas anti-imigratórias, ou seja, dificulte a entrada de estrangeiros, isso inclui brasileiros e, enfim, outras nacionalidades, para dentro do país. Além disso, uma outra questão também que envolve a questão da imigração e dessas pautas é justamente para os brasileiros que não querem apenas ir para os Estados Unidos, mas que estão nos Estados Unidos. Então é importante frisar aqui que há vários brasileiros que estão morando nos Estados Unidos, mas que infelizmente não possuem a cidadania americana, né? E por conta disso é bem provável que, dependendo do regime, né, dependendo do governo que entre, e da rigidez com que as políticas forem aplicadas, é bem provável que vários deles sejam deportados por conta de políticas, por exemplo, mais rígidas em relação à imigração. O terceiro motivo se refere justamente à questão econômica. Então, como ficará a economia global após a entrada de um candidato A ou B? Bem, para deixar aqui bem claro, independente de qual lado for entrar, o dólar, por ser o dólar, ou seja, a moeda de referência utilizada aí no sistema internacional, beleza? Vai ser impactado de alguma maneira. Então, eu não consigo precisar para vocês se um candidato republicano ou democrata vai interferir na política do dólar, até porque o dólar, as alterações, né, no preço, são devidas basicamente a vários fatores. Então, há, por exemplo, o risco país, há a questão de ter mais oferta de moeda dentro do país do que fora do país. Então, há várias questões que circundam o dólar, beleza? E vai ser impactada no sentido de que o dólar, por ser a moeda utilizada em todo o mundo, vai impactar, por exemplo, as importações e exportações de petróleo, soja, laranja, por exemplo,
e outros produtos que chamamos de commodities, beleza? Então, para quem quiser depois pesquisar um pouco mais, só pesquisem lá commodities no Google. O quarto motivo é justamente a geopolítica. Então, como vocês sabem, os Estados Unidos eles são influentes aí, né? E eles exercem uma influência em vários países, em vários conflitos ao redor do mundo, beleza? E uma possível questão com relação a Estados Unidos e Brasil seria justamente no caso de uma guerra. Então, supondo aí que Estados Unidos queira uma posição do Brasil com relação à adoção aí de um lado, dentro de uma guerra, um lado A ou B. E o Brasil escolhe um determinado lado, vamos supor. Dependendo de qual lado que o nosso país vai escolher, as relações entre Brasil e Estados Unidos podem ficar fragilizadas justamente por não estar aí seguindo os interesses dos norte-americanos. E por fim, o último motivo são justamente os impactos internos que a possível eleição de um candidato pode gerar no Brasil. Então, como vocês sabem, todos os políticos e todos os candidatos, eles defendem determinadas pautas, beleza? Então, alguns defendem, por exemplo, uma agenda mais sustentável, uma agenda mais pró-trabalhadores, outros defendem uma agenda mais pró-comércio e pró-empreendedores, beleza? E isso pode impactar nas decisões políticas que o nosso país pode tomar futuramente aí nas nossas próximas eleições, beleza? Então, supondo que um candidato mais democrata, por exemplo, assuma aí o cargo da presidência, é bem provável aí que ao longo dos anos, no Brasil, haja aí um estímulo e vai até servir como inspiração a ascensão desse candidato na, por exemplo, criação de movimentos sociais que aí prezem pela criação, por exemplo, de sindicatos ou de movimentos sociais pró-ambientais, beleza? Que prevêem um mundo mais sustentável. Então, isso impacta não apenas a política americana, mas também movimentos sociais e a política como um todo brasileira, mostrando qual o candidato está mais favorável a vencer. Então, se você ficou até o final, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Não se esqueça de deixar aquele like e de compartilhar para os seus amigos, beleza? Então é isso, é nóis e fui!